Tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente início de semana para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 horas da manhã, com timaço de jornalismo com a Thaís Freitas, com o Pedro Campos, com o Cláudio Humberto e com a Sônia Blota. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, o nosso interior de São Paulo em destaque na programação da Rádio Bandeirantes. Claro, contando com você, a sua participação, a sua opinião, informação e prestação de serviços, marcas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e não é diferente pelo FM 85.7, a faixa estendida que você acompanha a nossa programação em boa parte do interior de São Paulo. E para você que quer acompanhar o nosso dia a dia da Rádio Bandeirantes, você tem uma série de opções também no mundo digital. E eu sei que tem muita gente nos acompanhando agora pelos aplicativos, pela internet. O principal deles, o Band Play, onde você gratuitamente tem na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente manhã de segunda-feira para você que também está conosco pelo aplicativo Band Play e pelos demais aplicativos, como por exemplo o Rádiosnet. Rádiosnet sempre tendo números expressivos de audiência também no rádio de Campinas e do interior de São Paulo. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, neste último mês de outubro, nós tivemos uma audiência expressiva, felizmente, graças a você, graças ao carinho que você nos concede. Tanto que se a gente pegar de todos os segmentos do rádio no aplicativo Rádiosnet no mês de outubro, a rádio mais acessada do mês foi a Rádio Bandeirantes Campinas. Em segundo lugar ficou a educadora também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa audiência e por fazer parte do nosso Giro da Informação, em que você também pode participar no nosso canal de vídeos do YouTube. Transmissão ao vivo, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som, comandada por Edson Freitas, na Central Técnica, ele que é seguido por Lulu Santos, por Marina Lima, Marina Silva não, né, companheiro? Marina Lima, por outros artistas do mundo e do Brasil, claro. Leandro Lopes e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando as participações daqui a pouco. O WhatsApp liberado a partir de agora no 19 97102 1493. 19 97102 1493. Trânsito nesta manhã de segunda-feira, com alguns pontos que merecem ser destacados, inclusive com a própria concessionária Rota das Bandeiras, apresentando um tráfego atípico para uma manhã de segunda-feira no acesso da rodovia Dom Pedro a Anhanguera, em Campinas. Pelo quilômetro 144, mesmo sem ocorrências no trecho, o trânsito
carregado acima do normal para quem está deixando a Dom Pedro, já um pouco à frente ali da Ceasa, do Atacadão, e tem como destino a rodovia Anhanguera, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido interior. Outros 2 pontos no corredor Dom Pedro, apresentando o tráfego também carregado nesta manhã. Anel viário Magalhães Teixeira, excesso de veículos a partir do Trevo de Valinhos para quem segue sentido rodovia Dom Pedro I. Na rodovia João Cerezé, trecho passando por Jundiaí da SP 360, motorista que acessa o sistema Anhanguera Bandeirantes também precisa ter paciência redobrada em função do número alto de pessoas utilizando o mesmo sistema, a mesma rodovia, o mesmo trecho nesta manhã de segunda-feira. Um carro aquaplanou ontem na Zeferino Vaz, que faz parte também do corredor Dom Pedro, SP 332. Acidente que foi visto, inclusive, pelas câmeras de monitoramento da concessionária no quilômetro 114, trecho que passa na altura do distrito de Barão Geraldo. O motorista perdeu o controle, o carro roda uma primeira vez, bate em uma base de concreto, que fica na lateral da pista, roda novamente e para no acostamento. Felizmente ninguém se feriu, apesar do susto muito grande. No horário não passava nenhum outro automóvel e isso também evitou uma cena ainda mais preocupante nessa imagem que circula também pelas redes sociais. Está tudo bem com o motorista, ele não teve ferimentos mais graves, apenas aquelas escoriações em função da colisão do carro contra a mureta de proteção. No sistema Anhanguera Bandeirantes, nesta manhã de segunda-feira, o motorista faz uma boa viagem no sentido São Paulo e no sentido interior, dentro das possibilidades que um dia útil oferece para o motorista. No sentido capital, quem vai pela rodovia Anhanguera enfrenta 2 km de lentidão passando por Jundiaí, do KM 62 até o 60, e depois o para e anda como reflexo do congestionamento nas marginais. Na Anhanguera são 2 pontos que o motorista precisa de atenção, do quilômetro 26 ao quilômetro 24, do quilômetro 12 até o quilômetro 11. Já na rodovia dos Bandeirantes, motorista enfrenta a lentidão também na chegada a São Paulo, do quilômetro 26 ao 25 e do quilômetro 18 ao quilômetro 13. Não há acidentes, felizmente, registrados nesta manhã. Às 10 horas e 7 minutos, aqui pela região central de Campinas, tráfego um pouco mais carregado nesta manhã, não chove nesse momento, isso é bom para a visibilidade, isso é bom para as condições de tráfego, mas tem possibilidade de chuva ainda hoje que a gente vai falar na edição desta segunda-feira do Manhã Bandeirantes, que começa agora a girar o time de reportagens com os assuntos que marcam as últimas horas aqui em Campinas. Você vai acompanhar comigo novas informações sobre a Operação Quimera, a descoberta da Polícia Federal de um esquema de venda de notas falsas pelas redes sociais com entrega pelos Correios. O cidadão comprava um pacote de notas de R$100, de R$50 com dinheiro verdadeiro. Então, essa nota verdadeira comprava um pacote grande de notas falsas. Segundo a investigação, quanto mais cara a nota, mais próxima de uma cédula real ela era. Maior a chance, portanto, de enganar alguém no comércio, em transações financeiras do dia a dia e que depois essa pessoa muito provavelmente ficaria no prejuízo. Imagine, a pessoa vai abastecer no posto de combustíveis, o funcionário não percebe de cara que a nota é falsa, na hora que esse dinheiro for depositado ou rodar nas mãos de outros clientes e fornecedores, alguém vai perceber a fraude. E aí, alguém vai ficar no prejuízo. Difícil achar depois o responsável por enfiar essa nota falsa no comércio e fazer com que ela rodasse. Por isso, a operação vai no coração de quem produz, vai direto no cérebro, aqueles que estão conseguindo colocar notas falsas em circulação, ou estavam, porque o número de presos é grande na chamada Operação Quimera, que o repórter Igor Val acompanhou e conta tudo para você. Muito dinheiro, mas que não era de verdade. Hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um homem em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. As investigações apontam o suspeito como responsável pela falsificação e distribuição das cédulas por meio dos Correios.
O envio era feito para todo o território nacional. Segundo a PF, o suspeito vendia cédulas falsas pela internet. O comprador pagava entre R$ 150 e R$ 250 verdadeiros e recebia 1.000 em notas falsificadas. Esse dinheiro falso teria como destino final pequenos comércios ou até mesmo seria usado na compra de produtos anunciados pela rede social, onde a negociação era particular. Itens com alto valor, como videogames e celulares, foram adquiridos. Esse esquema foi descoberto pela Polícia Federal após a prisão em flagrante de um homem em maio desse ano. No momento, ele estava retirando uma encomenda nos Correios, mas dentro da caixa tinha 20 cédulas falsas de R$ 50. Depois disso, os agentes encontraram o remetente dessa encomenda. As apurações apontam que entre fevereiro e maio de 2025, o mesmo suspeito teria realizado pelo menos 80 postagens pelos Correios, com cédulas falsas para diversos estados do país. A PF informou que adquirir, guardar ou utilizar moeda falsa é crime, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. 10h11, recebeu alta na manhã de ontem o sargento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, sargento Edil Filomeno Soares. Ele foi atingido, foi baleado durante uma troca de tiros com um dos suspeitos de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, na Operação Off-White, realizada na última quinta-feira, que nós acompanhamos e trazemos a atualização também neste início de semana. O trabalho foi comandado pelo GAECO, Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a 2 dos traficantes mais procurados do Brasil. O sargento Soares precisou passar por uma cirurgia para remover um projétil que estava no ombro dele e ainda vai continuar sendo acompanhado para verificar a necessidade de colocar uma prótese, já que teve uma lesão no osso. O policial estava no cumprimento de mandado de busca e apreensão e também de prisão num condomínio de alto padrão em Campinas. Houve troca de tiros e, mesmo ferido, o sargento conseguiu neutralizar o agressor em um segundo conflito. Ou seja, o disparo que foi feito terminou com a morte desse suspeito. Ele que, inclusive, quando a polícia chega, faz um movimento como se fosse se entregar, como se não fosse resistir. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele aproveitou esse momento em que os policiais imaginavam que teriam ali uma prisão sem maiores interferências e atirou na direção dos policiais do BAEP. Isso aconteceu no distrito de Sousas, em um condomínio de luxo no bairro Colinas do Hermitage, mostrando que líderes de facção criminosa estão, muitas vezes, nos principais condomínios, bairros e onde fica boa parte do PIB das grandes cidades. Isso vale para São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro, isso vale também para Campinas. O suspeito morreu no local e o policial militar, como eu disse, recebendo alta. A reportagem do Brasil Urgente esteve presente em boa parte dessas operações, em alguns desses endereços de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Um dos suspeitos foi preso na Bahia. Ele estava imaginando que por fugir para outro estado não conseguiriam as autoridades trocar informações, mas não foi o que aconteceu. O Ministério Público da Bahia o encontrou escondido, também vivendo uma vida de luxo, numa cidade turística da Bahia. E mesmo assim, a operação ainda não terminou. Porque o principal alvo continua foragido. O traficante que tem o apelido de Mijão, Sérgio Luiz de Freitas Filho, que vive há mais de 10 anos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O filho dele foi preso e, a partir dessas detenções e de tudo que foi apreendido, a polícia quer saber se, mesmo considerado foragido, Mijão
tem frequentado o Brasil, tanto para negócios quanto para a vida particular. Rafael Batalha é quem conta pra gente mais sobre essa investigação ainda em curso por parte do Ministério Público e de outras autoridades aqui do estado de São Paulo. Pelo alto, os policiais monitoravam uma possível fuga. A operação conjunta entre promotores do GAECO, do Ministério Público, e Polícia Militar esteve em 12 endereços ligados a criminosos procurados pela Justiça. Um dos alvos era Eduardo Magrini, conhecido como o Diabo Loiro. Magrini é investigado por lavar dinheiro para o PCC. De acordo com a polícia, ele é um dos principais integrantes do primeiro comando da capital em Campinas, interior do estado, e suspeito de envolvimento em ataques a forças de segurança, incluindo atentado à sede do DEIC em 2006. Nas redes sociais, Diabo Loiro se apresenta como produtor rural e influenciador digital. Mas para a polícia, toda essa ostentação, mostrando viagens e carros de luxo, é fruto de um dinheiro de procedência ilícita. Eduardo Magrini já havia sido preso em 2012 por tráfico de drogas, além de ter passagens por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso. Diabo Loiro é ex-padrasto de MC Rian, cantor que coleciona polêmicas, como agressões à ex-namorada e a destruição de patrimônio privado, ao gravar um vídeo dando um cavalo de pau em um estádio na cidade de Piracicaba, onde havia acabado de fazer um show. Os investigadores concluíram que esses investigados juntavam há anos dinheiro e patrimônio do tráfico de drogas. Para fugir da fiscalização, eles pegavam esses recursos e misturavam com dinheiro de empresas legalizadas. Ocultavam a origem desses valores, dissimulando a respectiva propriedade. Valores esses utilizados não só para proveito deles, mas como para aquisição de bens, como veículos, imóveis de altos valores, e dessa forma conseguimos então rastrear esses valores, esse dinheiro, e chegar em algumas propriedades em nome dos investigados ou de terceiras pessoas que estão ligadas a ele. Entre os alvos ainda estão empresários, agiotas, influenciadores digitais e um dos principais integrantes do PCC, Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão. O filho dele foi preso durante a operação. A polícia acredita que Mijão esteja escondido em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mijão foi apontado como responsável por elaborar um plano para matar um promotor em Campinas, mas que nunca foi colocado em prática. Durante o cumprimento dos mandados, houve confronto entre policiais e um dos investigados. O suspeito morreu no local e um policial militar foi baleado e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Na casa onde aconteceu o confronto, foram encontradas armas, grande quantidade de dinheiro e uma máquina para contar cédulas. A operação segue sendo realizada para que outros criminosos também sejam presos. Reforçando a informação de que ontem o sargento Edil Filomeno Soares, o sargento Soares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, recebeu alta do Hospital de Clínicas da Unicamp. Precisou passar por uma cirurgia para retirar uma bala que ficou alojada no ombro, vai continuar recebendo acompanhamento médico para saber da necessidade ou não de colocar uma prótese, já que teve uma lesão óssea. E a gente segue acompanhando, torcendo pela recuperação do sargento e pelos próximos passos também, com sucesso nessa operação aqui comandada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Outro caso que nós temos uma novidade para atualizar você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é o mega assalto em que bandidos se passaram por policiais federais para invadir a casa de um colecionador de armas em Vinhedo. Crime foi na última terça-feira e policiais civis prenderam no final de semana um homem suspeito desse roubo. 27 armas de fogo foram levadas, além de cerca de 4.000 munições e outros materiais pertencentes a um colecionador. Prisão que aconteceu de maneira temporária na cidade de Itatiba. No dia do crime, uma quadrilha armada com pelo menos 9 integrantes realizou esse roubo no bairro Caixa d'Água, em Vinhedo. Se passaram por policiais federais, tinham em mãos mandados falsos de prisão e de busca e apreensão e informações muito privilegiadas. No dia seguinte ao crime, o vizinho foi preso como sendo o delator, o responsável pela chamada fita dada, aquele que contou para a quadrilha que um vizinho tinha todo esse armamento e deu
a letra, a fita, a informação privilegiada de quando ele estaria em casa e quando seria o momento certo para essa ação. Agora, esse segundo preso que fica à disposição da justiça é o que estava escondendo parte desse armamento. Foram apreendidas com ele 4 armas de fogo, além de diversas munições. Foram localizados ainda itens de vestuários, roupas que eram semelhantes às que foram flagradas pelas câmeras de monitoramento no dia do crime. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria deixado as armas na casa de um vizinho. A investigação segue para chegar aos outros integrantes e recolher as outras armas. Das 27 até agora, 4 foram recuperadas apenas. Para a gente fechar esse bloco com o noticiário policial, segue a investigação sobre um sequestro relâmpago que aconteceu em Campinas. Uma mulher ficou nas mãos de bandidos por pelo menos 1h30. Foi obrigada a fazer transferências daquilo que tinha na conta e do que não tinha, pedindo empréstimo para o banco que liberou na hora. Agora a luta é para convencer o banco de que ela era uma vítima para não ficar num prejuízo e ainda ter que pagar por um empréstimo com juros que não foi ela quem solicitou, mas sim os bandidos armados, e torcer para que a polícia chegue a todos os integrantes desse crime. O repórter Guilherme Selegato conversou com o Dr. Luiz Fernando de Oliveira, da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. O caminho do dinheiro é o principal passo para essa apuração e a gente conta como isso já está acontecendo. A vítima voltava para casa nesse carro branco quando foi abordada pelos criminosos. Pelo menos 4 homens renderam a professora de 42 anos na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros. Essas imagens de monitoramento mostram os veículos passando pela região do Campo Belo momentos antes da mulher ser liberada. Na frente, o automóvel prata com parte da quadrilha e atrás, o carro da vítima, que estava sendo feita como refém. O terror durou 1h30, onde ela foi ameaçada e ficou na mira dos bandidos. A mulher foi liberada pelos criminosos na periferia de Campinas. Alguns pertences dela foram levados pelo bando, mas a quadrilha deixou com a vítima o carro e aparelhos eletrônicos para que não fossem rastreados pela polícia. Na delegacia, ela informou que já estava sendo seguida pelos bandidos momentos antes da abordagem. Durante a ação, os bandidos conseguiram realizar diversas transferências bancárias da conta da vítima, valores que somam R$25 mil, sendo 15 mil via Pix e 10 mil no crédito. Esse dinheiro foi rastreado pela Polícia Civil, que identificou todas as pessoas que receberam esses valores. A beneficiária do Pix é uma pessoa da região metropolitana da cidade de São Paulo. Forneceu elementos bastante úteis à investigação, ou seja, quem que pediu para fornecer as contas, como devia ser feito o recebimento e posterior transferência. E o indivíduo que foi beneficiado com a transação do cartão de crédito é da cidade de Campinas. Tem participação na empreitada criminosa. A polícia também identificou o proprietário do carro prata que foi usado durante a abordagem à vítima e reforçou que parte da quadrilha já era procurada pela justiça. O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima. Agora o inquérito prossegue no sentido da vítima formalizar eventual reconhecimento para que a gente possa identificar todo mundo. Esse é o Dr. Luiz Fernando Dias Oliveira, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, conversando com o repórter Guilherme Selegato, e a gente segue atento também a essa investigação. 10h24 de uma segunda-feira em que a chuva deu uma trégua depois de um final de semana marcado por bastante água, muita precipitação. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento marcam 23 graus, numa manhã em que a mínima ficou na casa dos 19 e essa é a máxima até agora. Ainda não tivemos temperatura mais alta nesta segunda-feira, ainda. A umidade relativa do ar está em 82,6%, quase 83%, e com carinha de chuva. Nas últimas horas, o acumulado de chuva, somando 24 horas, passa dos 43 milímetros. Isso num total de 480 minutos, então foi uma chuva esparramada pela região. Ainda assim que também trouxe alguns transtornos.
Vamos primeiro saber com a Nath Luquezzi, já presente nos nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, se essa trégua na chuva ela permanece ao longo da segunda-feira ou se tem chance de mais precipitação nesse início de semana. Muito bom dia para você, ótimo início de semana, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Vem água ainda essa semana inteira. Para hoje, a previsão continua de céu parcialmente nublado a encoberto. Chuvas são esperadas principalmente a partir da tarde, mas em forma de tempestades. Uma área de baixa pressão sobre o Atlântico é o que tem favorecido uma atmosfera com elevado teor de umidade, favorecendo essas chuvas generalizadas e com maior intensidade, com ocorrência também de rajadas de ventos superiores a 60 km por hora e granizo pequeno de forma muito isolada em algumas partes da região. A temperatura máxima para hoje fica em torno ali dos 24 graus, o que vai dar essa sensação de tempo fresco, mais ameno. Para amanhã, quarta-feira, podemos esperar as mesmas condições de tempo instável na região, mas com algumas características distintas. Tempestades mais isoladas, mas essas tempestades vêm com maior potencial de impacto. O sol aparece um pouco mais amanhã, quarta-feira, o que permite temperaturas mais elevadas do que o dia de hoje e reforça uma sensação de calor e tempo abafado. A partir do período da tarde, nesses 2 dias, as nuvens encontram um ambiente favorável para desenvolver e assim, claro, trazendo tempestades com altas chances de vendavais, granizo, grande incidência de raios e possibilidade de chuvas localmente fortes, que são picos de chuvas intensas, embora os acumulados diários devem ser mais baixos do que o dia de hoje. Então, para hoje, bastante chuva, principalmente no período da tarde. Ao longo da semana eu vou atualizando vocês, mas o que eu posso adiantar é que até sexta-feira a chuva vai se fazer presente. Sexta-feira passada, a Prefeitura, por uma cautela, somando o acumulado de chuva dos dias anteriores e com o alerta que a Defesa Civil havia feito para o risco forte de chuva, na sexta-feira, a Prefeitura decidiu fechar os parques, os bosques da cidade pelo risco de queda de alguma árvore. Eles foram reabertos no sábado, já que a chuva da sexta-feira e do sábado pela manhã não foram tão fortes assim. Porém, final de semana estava só começando. E o principal veio ontem. Foi ontem que Campinas registrou 6 quedas de árvores, um desmoronamento de um muro e um alagamento em um imóvel. O acumulado em Campinas chegou ontem apenas a 43,94, quase 44 milímetros. A maior medição foi no distrito de Barão Geraldo, onde o vento também foi muito forte. O CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Unicamp, o CEPAGRE que a gente fala todos os dias, registrou um vento ontem em Barão Geraldo passando dos 22 km por hora. E as ocorrências ainda estão sendo contabilizadas, mas pelo menos as de domingo já foram fechadas para balanço. Nath Luquezzi, conta onde Campinas mais sentiu a força do vento e o impacto do temporal de ontem. Foram 6 árvores derrubadas, sendo que uma caiu sobre a rede elétrica e outras 2 sobre veículos. Entre as 6 árvores que caíram, 3 delas foram registradas nos bairros Vila Proste Souza, Jardim Brasil e Jardim do Vovô. Nas regiões leste, noroeste e sul, outras caíram, respectivamente na Vila Nogueira, Jardim Santa Rosa e Vila Teixeira. O alagamento foi registrado na Vila União, região sudoeste de Campinas, e um muro caiu no Jardim dos Oliveiras, na região sul de Campinas. Um caso mais grave que aconteceu foi também no nosso interior de São Paulo, quando, durante uma festa universitária, a estrutura metálica de um clube em Regente Feijó, que fica na região de Presidente Prudente, não resistiu. Um homem de 47 anos morreu, dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas ainda hospitalizadas, outras já receberam alta. Ali acontecia uma festa universitária promovida pela Comissão de Formatura de Medicina. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 2 da madrugada no Aeroparque Clube de Voos Desportivos. Isso fica às margens da rodovia Raposo Tavares. A Yasmin Sanches conversou com alguns dos estudantes presentes nessa festa e conta pra gente o que se sabe a respeito dessa tragédia que marca o interior de São Paulo durante o temporal deste final de semana. A festa foi organizada por uma comissão de formatura de estudantes de medicina em Regente Feijó.
Além da chuva forte, o público foi surpreendido por um vendaval. A estrutura metálica não resistiu e desabou. O vento foi muito forte, parecia furacão. O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, aqui no Clube de Voo Desportivo, às margens da rodovia Raposo Tavares. Segundo a Defesa Civil, no momento da festa, as rajadas de vento chegaram a quase 100 km por hora. Foi tudo tão rápido, foi tudo tão desesperador. Do nada, o palco virou em cima de todo mundo. A tenda caiu em cima de todo mundo. Os feridos foram levados a hospitais da região. A maioria já recebeu alta. O empresário Marcelo de Souza, de 47 anos, foi atingido por um galho de árvore e morreu depois de sofrer traumatismo craniano. Foi um momento de desespero. Nós estávamos olhando para o palco, os painéis de LED, as coisas começou a voar e foi aquele efeito dominó. Então o palco começou a tombar para frente em cima de nós. E nisso nós olhávamos para cima, a estrutura também já toda balançando, e a gente só pensava, vai cair, e não teve como. A estrutura foi pro chão. Em nota, a Comissão de Formatura da Universidade Unoeste lamentou o acidente e disse que presta apoio às famílias das vítimas. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. 10h31, rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes gira o time de reportagens por todo o Brasil. Um caso aqui marcado do interior de São Paulo também, que infelizmente termina em tragédia. Uma jovem marcou, junto com o namorado, junto com o pai, uma venda de um drone, um equipamento eletrônico, e sai do interior paulista para vender, teoricamente, isso em São Paulo. Era uma emboscada e ela acabou sendo assassinada por um dos assaltantes. Nós vamos contar para você também que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai ao Rio de Janeiro conversar com o governador Cláudio Castro, com o prefeito Eduardo Paes e com outras autoridades a respeito da operação que acompanhamos na última semana na capital fluminense. Qual o papel do judiciário nesse momento e o que pode, de alguma forma, sair de útil de uma reunião assim? Conversamos com o especialista para entendermos melhor. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 da manhã, 35 minutos, 10h35. Deixa eu dar um recado para você que está conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e da importância da gente cuidar sempre da nossa saúde. O Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, ali na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Eu estou falando do Plano Vital do Saúde Beneficência. Você pode entrar em contato agora para ter mais informações, conhecer os valores, mais sobre toda essa rede que você vai poder ter como uma confiança naquele momento que a gente mais precisa. Atenção para o número de contato. O telefone é DDD 19 3500 1500. Facinho de lembrar. 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 10h37, estamos entrando no primeiro dia útil. No sábado, para muita gente, foi dia de trabalho, mas considerado o primeiro dia útil do mês, hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Ontem, feriado de finados. Eu não me lembro, Nath Luquezzi, de nenhum feriado de finados. Pode ser uma traição da minha memória, pode ser uma imagem popular, mas 2 de novembro é um dia que chove todo ano no Brasil. É verdade. Eu vi um vídeo mencionando isso. Será que é? Eu também não me lembro de reparar nisso. Foi o primeiro ano que eu reparei, então não sei. Se a gente for puxar pela estatística, vai encontrar alguns anos em que não, teve aquele finados de 2003 que não choveu. Mas é pela época do ano, obviamente, para muita gente pela questão simbólica, e não estamos aqui para discutir isso, mas que dia 2 de novembro, finados, é um dia que chove sempre, isso é fato. Agora, se chove o suficiente para abastecer os nossos reservatórios, as hidrelétricas, trouxemos agora estragos provocados pela chuva em boa parte da região, em outras cidades do interior de São Paulo. Ainda assim, o sistema elétrico afirma que não há uma segurança capaz de nós pagarmos uma energia elétrica mais barata. Novembro chega e vem a pergunta: a nossa conta de luz vem com qual cor de bandeira a partir desta segunda-feira, Nath? Vai continuar vermelha para esse mês, viu? No patamar 1, agora em novembro, assim como foi o mês passado, outubro. A informação foi divulgada na última sexta-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Na bandeira vermelha 1 são cobrados R$ 4,46 a mais para cada 100 kWh consumido. R$ 3,41 abaixo do patamar 2 cobrado em setembro desse ano. Segundo a ANEEL, o cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica de energia por conta, do volume de chuvas abaixo da média e a redução nos níveis dos reservatórios. Então, para garantir o fornecimento, é preciso adicionar usinas termoelétricas, que têm um custo mais elevado,
que justifica a manutenção da bandeira vermelha 1 para o mês de novembro. De acordo com o governo, a geração solar não fornece energia de forma contínua, principalmente durante o período da noite e nos horários de maior consumo. Essa é a justificativa do governo. Será que em dezembro teremos um respaldo aí, um respiro? Esperamos que sim, né? Sonho meu. Tomara que sim. É um período mais chuvoso, mas a gente tem que ficar sempre de olho. Afinal de contas, isso impacta diretamente com o nosso bolso. Agora, tem um outro motivo também nos últimos meses de contas ficarem mais caras, que nesse aspecto os produtores, o comércio, o governo estão comemorando. Não é tão importante quanto o custo da energia elétrica, porque esse a gente não tem como fugir, esse a gente precisa pagar. Mas tem muita gente voltando no Brasil a consumir azeite. Os números no mercado mostram que esse produto, que foi um daqueles que nos assustaram nesse ano com aqueles preços que a gente olha e fala, não vou levar para casa. Ou tem que substituir, se não, preciso do azeite em casa, você acaba abrindo mão de outras compras. Agora, o azeite vem apresentando queda. Quais as explicações? É uma tendência ou logo esse produto vai voltar a ficar mais caro? Quem vai trazer pra gente essas respostas é o repórter Álvaro Couto, direto da nossa central de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Um corredor que há um ano causava calafrios. Parei de comprar. Verdade, parei de comprar. A gente sempre economiza, mas comprava sempre. O óleo das azeitonas foi um dos grandes símbolos da alta inflação sobre os alimentos até o final de 2024. No ano passado, a variação acumulada do índice de preço ao consumidor amplo do produto fechou o período com preço de 21,5% maior em média. Mas nos últimos meses, essas gôndolas ficaram mais acessíveis para os consumidores. 14,65% mais acessível, para ser preciso. Essa foi a retração no preço dos azeites nos últimos 12 meses. Apenas em 2025, a inflação do produto, calculada pelo IBGE, registrou queda de 15,27%. Setembro foi o 8º mês consecutivo com os óleos mais em conta. Isenções tarifárias para importação do item, adotadas pelo governo federal para combater o alto preço, contribuíram, mas os principais fatores para esse comportamento foram dois: a desvalorização de cerca de 20% do dólar em relação ao real e a boa produtividade das oliveiras europeias na última safra. Como praticamente todos os 100 milhões de litros de azeite consumidos anualmente no Brasil vêm de fora, a maior oferta no mercado internacional, combinada com a valorização da moeda nacional, pressionam os preços para baixo. E essa tendência deve continuar, pelo menos no futuro próximo. A safra de 2025-2026, se mantiver boa, o que tudo indica que sim, permitirá que o preço continue baixo. O dólar, se ficar estável, não houver nenhuma situação que faça com que os custos de logística aumentem, também fará com que o preço mantenha-se cada vez mais baixo. Esse maior volume de azeites do exterior não deve prejudicar a indústria nacional. Os óleos exportados pelos europeus são considerados excedentes do consumo local, enquanto as produções daqui se caracterizam por uma qualidade superior e, por isso, vão seguir com preços diferenciados. Isso não afeta o mercado dos azeites brasileiros, dos azeites de verdade, dos azeites extra virgem, dos azeites sem defeitos. Esses não tiveram variação de preço, continuam sendo mais caros do que o azeite importado. Mas os consumidores devem seguir atentos, principalmente com produtos com preço muito baixo. Desde 2024, os órgãos de fiscalização sanitária suspenderam por mais de 70 vezes marcas e lotes de azeites por diversas irregularidades, como adulteração, falsificação e risco à saúde. O Ministério da Agricultura orienta a evitar azeite a granel e pesquisar a marca antes da compra, o que pode ser feito no site da Anvisa. 10 horas e 44 minutos. Ainda assim, o azeite continua caro, que é uma desgraça. E o que a grande maioria do brasileiro faz nessa hora não é trocar uma marca pela outra, é não comprar o produto. Existem produtos que são essenciais. Existem produtos que você pode substituir. O azeite tem aquele famoso óleo misto. E pelo menos em casa, desde o início do ano, é isso que está sendo usado para temperar a salada. Mas existem outros produtos que
tem o que fazer. Quando tá caro o preço da batata e você quer comprar batata, você não vai substituir a batata por arroz. Vai fritar arroz pra jogar ali no pratinho do filho, arroz com arroz frito. Não, a batatinha. O azeite o brasileiro foi deixando pra trás. E aí a indústria dá um jeito de baixar o preço. Quando cai o consumo, cai o preço, eu sei que existe a demanda e a oferta e a procura. Claro que existem as regras. Mas tem muito produto que não tem muita explicação de estar fora da realidade. Uma coisa é acompanhar preço de mercado com matéria-prima. Outra coisa é olhar e falar, não, tem coisa aqui que está completamente fora de uma realidade lógica e a melhor forma do consumidor se blindar é não levar para casa, para a gente tentar não ficar refém. Agora esperar para ver quando que o café vai realmente ter uma queda, porque ele baixa um pouquinho, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco baixa um pouquinho, daqui a pouco sobe de novo. E o óleo de azeite, o azeite dá para substituir, não com a mesma qualidade, não com o mesmo cuidado na produção, mas dá para substituir. Agora café, quem toma café não vai se contentar com chá não, Nath Luquez. Tem muito consumidor que tem esse perfil, né? Troca o produto, tenta encontrar uma versão mais barata e se não dá, paciência, fica sem o produto. No caso do azeite, você é uma grande consumidora de azeite, Nath? Não, lá em casa eu não compro azeite desde que ficou em alta e o café também. Aproveito para tomar na empresa, viu? É o jeito aqui tá na conta, né? Aqui é o que dá. Aqui é na faixa. Às 10h46, economia que nessa época do ano faz com que muita gente fique atenta às oportunidades. Seja lá para comprar o azeite na ceia de Natal, seja para pagar as contas de quem às vezes não consegue se reencaixar no mercado. E o comércio está agora num período dos mais aguardados, ou mais aguardado para o comerciante, porque primeiro vem a Black Friday, uma tradição norte-americana que o comércio brasileiro já colocou também no nosso calendário. Aí vem primeira parcela do 13º, segunda parcela do 13º, as compras de Natal e as vagas temporárias já começam a ser abertas. Algumas preenchidas, inclusive. A Graziele Geronde conta pra gente como está esse período nesse fim de ano aqui em Campinas, a expectativa do comércio para novas vagas serem preenchidas até o final do ano. Nas lojas, as placas anunciam: estão abertas as vagas para temporários. Esta loja de perfumaria pretende contratar 3 funcionários para reforçar as vendas do fim de ano. Os temporários, eles dão um reforço para a nossa equipe, né? Quando a gente traz os temporários para ajudar, os vendedores conseguem ficar focados somente nas vendas. Neste shopping de Campinas, são cerca de 300 oportunidades temporárias disponíveis para o período. É tanta vaga que eles decidiram centralizar o recebimento de currículos na administração. A gente quis facilitar para os nossos lojistas e também para os futuros candidatos. A pessoa não precisa vir até o shopping, lógico que são sempre muito bem-vindos, né? Também são nossos clientes, mas ele consegue entrar no site do shopping, www.shoppingparquedasbandeiras.com.br/trabalho-conosco e deixar o seu currículo ali. E aí fica disponível não só para as vagas temporárias, como para vagas efetivas, né? Que também acontecem ao longo do ano. O fim de ano é uma boa oportunidade para entrar no mercado de trabalho. De acordo com a ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a expectativa é que este ano seja mais fácil do que em 2024. Isso porque o número de vagas temporárias deve ter um aumento de 4,5%. Enquanto no ano passado foram 13.602 vagas na cidade, para este ano devem ser abertas 14.218. Só no CEPAT já tem cerca de 300 postos temporários abertos. A gente já está entendendo que as empresas já estão se preparando, ou até mesmo contratando antecipadamente, para treinar e capacitar essas pessoas para quando realmente começar a Black Friday ou as festas de final de ano, eles já estejam com a equipe devidamente contratada, né? A Maria foi contratada como temporária no Dia das Mães, mas logo foi efetivada. E ela recomenda: vale a pena a oportunidade. Vale a pena tanto pelo fato de que você pode ser efetivado, quanto para gerar novas experiências. Porque, querendo ou não, é uma forma de gerar muita experiência para essa área do mundo do trabalho. 10h49, mas será que a economia como um todo está no mesmo otimismo daqueles que procuram uma vaga
para conseguir emprego nessa reta final de ano? Olha, o mercado financeiro está movimentado nesta segunda-feira, inclusive com uma previsão que acaba de sair sobre o IPCA. Nath Luquezzi, conta pra gente desses números e a gente vai tentar entender o que a economia está prevendo para esse fim de 2025. A previsão do mercado financeiro para o IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 4,56% para 4,55% este ano. IPCA, lembrando, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então é meio que um termômetro daquilo que a gente tem de economia real no dia a dia. E essa estimativa foi divulgada agora há pouco, né, Nath? Agora há pouco, no Boletim Focus desta segunda-feira, dia 3 de outubro. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para esse ano de 2026, a projeção da inflação permaneceu em 4,2%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,8% e 3,5%, respectivamente. A estimativa para este ano ainda está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior 1,5, superior 4,5. Tivemos uma queda em agosto. Em setembro, a inflação oficial subiu 0,48%. Influência justamente daquilo que você falava agora há pouco, o aumento da conta de luz. Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula 5,17%. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, o Brasil ainda tem uma taxa de juros muito alta e há uma expectativa para os próximos meses, ou uma promessa do governo desde que iniciou essa gestão Lula 3 de conseguir baixar a Selic. Mas e aí? Onde é que entram os juros básicos nessa conta? As incertezas do cenário para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, como o Heitor mencionou. Está em 15% ao ano, é muito alta, né? Muito alta. As incertezas do cenário econômico externo e indicadores que mostram a moderação no crescimento interno estão entre os fatores que levaram à manutenção da Selic na última reunião em setembro. A intenção do colegiado é, de acordo com a ata divulgada, manter a taxa de juros atual por período bastante prolongado para garantir que a meta da inflação seja alcançada. Nessa semana, nos dias 4 e 5, o Copom se reúne novamente para avaliar o nível da Selic. Portanto, amanhã o Comitê de Política Monetária tem essa reunião e você não está com cara de que vai ter uma grande redução desses 15%. A estimativa dos analistas é que 2025 termine com esse patamar mesmo, de 15%. E aí, para 2026, ela vai caindo aos poucos para terminar 2026 em 12,25%. Não são otimistas, mas pelo menos parou de subir. A que ponto chegamos? Comemorar que a taxa Selic parou de subir, está estacionada em 15% de juros. É a básica, porque os bancos, os financiamentos e afins, eles jogam mais do que essa 15% da taxa básica de juros. Nós temos reportagem conosco nesse momento, temos a Caroline Correia. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu passando pelo interior de São Paulo num crime que ocorre na capital paulista. Beatriz Munhoz, de 20 anos, moradora de Sorocaba, foi assassinada em um assalto na zona leste de São Paulo. Ela estava acompanhada do pai e do namorado. Eles tinham um drone, anunciaram pela internet a venda desse equipamento e marcaram na casa de um suposto comprador. Era uma emboscada. Os assaltantes armados anunciaram o roubo. A Beatriz ficou dentro do carro, enquanto o pai e o namorado desceram para entregar o equipamento. Na hora da abordagem, eles correm para dentro do veículo. A Beatriz sai com um spray de pimenta. Ela joga esse spray no rosto de um dos assaltantes, tentando se proteger o pai, proteger o namorado. A resposta a esse momento que ela
imaginou que poderia ser o fim do crime, na verdade foi a pior possível. A Beatriz foi assassinada. O pai da Beatriz, Lucas Munhoz, que é operador de drones, tem um canal no YouTube dedicado a vídeos dos voos dele com drones, teve o celular roubado e presenciou a filha ser assassinada na frente dele. Ela usou esse spray de pimenta como uma reação, chegou a ser socorrida, ferida na cabeça, no Hospital Estadual de Sapopema, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram e deixaram uma bolsa térmica, daquela usada por entregadores, para eles se disfarçarem de trabalhadores nas ruas. Uma motocicleta com as mesmas características da que foi usada no roubo foi localizada por policiais militares e apreendida para a perícia, mas até o momento ninguém foi preso. Caroline Correia conta mais sobre essa tragédia que marca também o final de semana, num crime premeditado e com a reação que infelizmente tira a vida desta jovem. Caroline Correia, bom dia para você. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, o enterro da Beatriz Munhoz acontece agora lá em Sorocaba e ela está sendo velada desde a madrugada e hoje mais tarde vai ser enterrada na cidade onde ela morava com a família. Bom, os criminosos ainda não foram identificados e estão foragidos. A Polícia Civil agora usa as imagens de câmeras de segurança para poder identificar esses criminosos que usavam um capacete e se passavam por entregadores justamente para cometer o assalto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ela, Beatriz, o namorado Leonardo Jesus e o pai, Lucas Munhoz, foram até Sapopema, região leste de São Paulo, para entregar um drone que eles tinham vendido pela internet, por um aplicativo de vendas. A gente já conhece bastante, muita gente faz isso. E eles saíram de Sorocaba no último sábado e foram até esse local para encontrar com o vendedor. Quando eles chegaram lá, o namorado e o pai tinham descido do carro. Logo em seguida, dois criminosos, chegam de moto e abordam os dois. O namorado consegue jogar o celular dele para baixo de um carro, mas o celular do pai é levado. Nisso tudo, eles começam a se aproximar do carro. A Beatriz, que vê toda a ação, vê eles sendo vítimas de um assalto, pega o spray de pimenta, desce do carro e aperta o spray de pimenta na cara de um dos criminosos, que prontamente reage e dá um tiro na testa da jovem. Acho que perdemos contato com a Caroline, mas ela conseguiu explicar bem essa dinâmica. Vamos tentar restabelecer ainda nessa edição, mas os nossos sentimentos à família da Beatriz. A gente nunca pode inverter o eixo. Não é porque a vítima reage a um assalto que ela tem que ser colocada como culpada, responsável por um crime em que o bandido foi aquele que atirou contra a Beatriz. Mas no mundo real, as próprias autoridades nos orientam a evitarmos esse tipo de reação. Entrega o drone, procura a delegacia mais próxima, entrega o celular, vai até essa delegacia ou a um batalhão da Polícia Militar, registra a ocorrência. E vamos fazer o quê? É triste perder um equipamento, é triste perder um aparelho que você comprou suado, que você confiou nessa possível venda, sim. Mas muito mais triste hoje é perder uma jovem de 20 anos. Então, só reforçando, não é inverter o eixo nunca. A Beatriz é vítima, 100% vítima. Mas em ações assim, por mais que o sangue ferva, por mais que o nosso instinto às vezes seja o de reagir, o de não deixar um ladrão levar o que é nosso, a gente precisa respirar e cobrar depois para que as autoridades façam o trabalho delas, recuperem o que foi perdido e consigam, assim, tirar de circulação esses bandidos. Porque, infelizmente, estamos lidando agora com uma história de um latrocínio. O roubo seguido de morte de uma menina de apenas 20 anos. Então que casos assim não se tornem apenas estatísticas, que a Beatriz não seja apenas um caso que daqui a alguns dias vai ser lembrado. Não, tem que ser uma história como essa, para mostrar que os bandidos estão criando arapucas, estão se passando por pessoas trabalhadoras nas ruas, colocam bag para fingir que são motoboys, conversam nas redes sociais fingindo que tem conhecimento técnico de um drone para comprar um equipamento
E tudo isso não passa de uma armadilha. Isso está acontecendo com vendas, isso está acontecendo com relacionamentos nos golpes do amor, que a pessoa cria um perfil achando que está conversando com alguém que tem a intenção de se relacionar, quando na verdade é apenas uma isca para que ela seja atraída para um local emo. Então esse alerta a gente tem que ter. Da mesma forma que a gente não deveria ser assim, mas aprendeu a andar nas ruas olhando para o lado, sem mexer no celular, quando está dirigindo, não deixar uma bolsa no lado do passageiro no banco, visível para o ladrão que pode passar de moto e quebrar um vidro, pode puxar o que é seu. A gente também tem que entender que numa venda como essa pela internet, a negociação é online, a entrega vai ser feita também sem contato físico. Pix caiu, o produto é entregue por uma distribuidora, pelos correios, mas marcar pessoalmente num bairro onde você não conhece, numa cidade onde você não sabe as rotas de fuga, com uma pessoa que você não conhece, é um risco muito grande. Risco que a Beatriz imaginava que pudesse acontecer, mas achava que estivesse protegida por andar com esse spray de pimenta. Esse equipamento ele pode sim ajudar uma mulher numa reação em um ônibus em que ela é vítima de um assédio, pode ajudar numa relação, às vezes, familiar, de algum companheiro, de alguém da família que a coloque em risco. Aí esse equipamento que tem suas regras pode ser eficaz. Mas com alguém apontando uma arma na sua direção, infelizmente, o desfecho foi aquele que nós não queríamos contar, mas que faz parte também do nosso noticiário do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes.
11 horas da manhã, 4 minutos, 11h04. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco pelo nosso WhatsApp 19971021493. A mega operação do Rio de Janeiro, que foi o principal assunto no Jornal Gente da edição desta segunda-feira e que, claro, ainda repercute no Brasil e no mundo, também é assunto dos nossos ouvintes e a gente vai compartilhar com você as opiniões. O Edson Elias, excelente dia para você, Edson, desejando bom dia. Heitor, bom dia, Natália. Boa semana para vocês, é o que deseja o Edson. Hoje ainda repercute o ocorrido no Rio de Janeiro semana passada e toda a discussão que ele observa é de acusações entre direita e esquerda. Temos uma classe política, na sua maioria omissa, que só enxerga o poder e o próprio umbigo, graças a uma população também, na sua maioria, ignorante e facilmente manipulada. A moça que morreu na linha amarela em um carro de aplicativo com um tiro na cabeça na última sexta-feira já foi esquecida, escreve o Edson. Mas durante toda a semana ainda falaremos da Operação Policial do Rio. Todo dia um inocente perde a vida no Brasil e a justiça, a política e a imprensa continuam ouvindo especialistas fazendo debates ou pesquisa encomendada. O número de mortes, né, Edson, foi o mais letal de qualquer operação do Rio de Janeiro. As investigações precisam continuar, mas concordo que casos de cotidiano de violência não podem ser tratados como assuntos menores. Como, por exemplo, o da Beatriz, que nós trouxemos agora há pouco, que foi vender um drone e foi assassinada com um tiro na cabeça. Da mesma forma, a gente tem que olhar do outro ângulo também. A morte de uma jovem branca de classe média alta num bairro nobre não pode ter mais comoção popular do que de um jovem periférico confundido com um criminoso. Não estou falando especificamente da Operação do Rio, porque os levantamentos sobre quem eram os mortos e os presos, esse levantamento ainda está em andamento. Mas ou a gente coloca no mesmo grau de inconformismo a morte de qualquer inocente, e por aí eu incluo os 4 policiais que foram colocados numa operação por alguém que fica no escritório, no ar-condicionado e nunca vai para frente de qualquer comunidade trocar tiro com um bandido armado com um fuzil, porque esse policial ele também é vítima de algum magnata, algum político que está usando vidas para ganhar uma projeção. Projeção para se reeleger, projeção para fazer o seu sucessor, para agradar a sua base, ou seja lá quem interessa agradar. Mas esse inconformismo ele tem que vir acompanhado da morte de qualquer pessoa inocente. Quando a gente relativiza um, valoriza o outro, a gente está apenas alimentando um ciclo que não nos protege. Protege aqueles que estão em seus castelos do poder. Esse foi um dos temas, inclusive, dessa edição, da edição de ontem do Canal Livre. O principal programa de entrevistas da televisão brasileira, o Canal Livre, ontem, discutiu a mega operação do Rio de Janeiro com especialistas no assunto. Inclusive, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o general Santos Cruz, que falou a respeito da politização de um assunto que deveria ser técnico. Aquilo que nós discutíamos semana passada, General Santa Cruz vai na mesma linha de raciocínio e defendeu isso no Canal Livre. Nós temos uma estrutura federativa, nós temos um país que tem recursos, o Brasil, com todos os problemas que nós temos no Brasil, o Brasil é um dos maiores países do mundo, ele tem recursos, ele tem gente capacitada, né? Questão de equacionar as coisas, de treinamento, né? Tem que tirar a politização desse assunto, né? Tem que tirar essa politização, o governo federal tem que liderar isso daí de maneira de peito aberto, né? Os estados têm que fazer a participação deles, de estados e municípios. Nós vimos, por exemplo, a dificuldade até, né, no caso dessa operação, nós vimos a dificuldade ali,
o carro da polícia chegando com policiais feridos, tendo dificuldade de estacionar na porta do hospital, porque tinha gente estacionada dos dois lados da rua. Essas vias têm que estar todas desimpedidas. O apoio de saúde da tropa que está em operação, ele tem que estar colado na tropa. O apoio de saúde ele tem que ser prestado de imediato ali ao policial que foi ferido. Ele tem que estar colado na retaguarda de quem está na linha de frente. Então tem uma série de coisas que, se for bem integrado, dá certo. Nós temos condições de fazer isso? Temos. Quem é que tem que liderar? O governo federal tem que liderar, tem que apresentar um plano de ação. Eu já vi alguma coisa na imprensa assim que parece que o governo está pensando num tipo de plano de ação. E tirar a politização. E os governos têm que ser mais eficientes. E um outro assunto que não pode deixar de faltar é a vinculação da corrupção com o crime organizado. Isso aí tem uma relação íntima que não está sendo discutida. Nós estamos todo mundo focado pelas imagens da operação, então a gente fica discutindo aspectos operacionais. Tem muita coisa operacional boa, né, eficiente, que pode ser implementada em operações conjuntas de forças federais, forças estaduais, militares e policiais, né? Tem muita coisa boa, não tem chance para o crime organizado. Não tenha dúvida disso. Se o Brasil se organizar, se estruturar, não existe a mínima chance do crime organizado sobreviver dessa forma. Eu acredito nisso, isso não é difícil, mas precisa liderança, precisa determinação para fazer as coisas. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, General Santos Cruz, um dos convidados da edição desse final de semana do Canal Livre. Além dele, o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes, com a apresentação do Rodolfo Schneider, com a participação de Fernando Mitre, Thaís Dias e Rodrigo Orengo. Esse grupo de jornalistas entrevistou também o coronel José Vicente e falou ainda com o especialista em segurança pública, ex-comandante do BOPE, o Rodrigo Pimentel, autor do livro Elite da Tropa e um dos roteiristas e autores dos 2 filmes Tropa de Elite, para discutir essa questão de segurança pública. A edição completa você encontra no aplicativo Band Play, no canal do YouTube Band Jornalismo, e hoje, 11 horas da noite, tem a reexibição do Canal Livre aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. As investigações sobre a operação do Rio de Janeiro continuam e, a partir de prisões e apreensões de aparelhos celulares, tablets e outros equipamentos eletrônicos, algumas técnicas usadas pelo crime organizado estão sendo descobertas. Eu vou dar a manchete e a Nath Luquezzi vai trazer a notícia, porque parece coisa de filme, parece coisa de novela, parece aquelas histórias que você fala, não, roteirista tá inventando coisa aí que também tá exagerando, hein? Mas é vida real. A manchete é a seguinte, informação publicada agora há pouco pela nossa colega do portal band.com.br, Karine Roma. Jacarés eram usados por criminosos para devorar desafetos na Penha, Nath Luquezzi. Imagens inéditas de arquivos obtidas pela inteligência da Polícia Militar mostram locais de tortura no Complexo da Penha, onde traficantes praticavam atos de violência extrema contra os seus desafetos, chegando a alimentar jacarés com os corpos das vítimas. Segundo as investigações, os espaços eram utilizados pelos criminosos para intimidar rivais e consolidar o controle do Comando Vermelho na comunidade. Esse material integra o levantamento feito pelas forças de segurança para mapear a estrutura do Comando Vermelho na região e subsidiar a mega-operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. Não dá para romantizar o Comando Vermelho e o crime organizado como se fosse algo de menor impacto para essas comunidades. Mas é preciso fazer questionamentos sobre, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, ele escolheu as comunidades controladas pelo Comando Vermelho, pela periculosidade do Comando Vermelho, óbvio, claro. Mas vai ter operação assim também nas comunidades comandadas pela milícia, pelo Terceiro Comando, pelo ADA, o Amigo dos Amigos. O Comando Vermelho não é a única facção criminosa do Rio de Janeiro. Diferente de São Paulo, onde todo crime responde a uma única organização, que é o PCC, no Rio de Janeiro, cada território tem sua realidade, seus problemas, seus criminosos fortemente armados
e sua população refém desse povo. As operações vão focar também nas outras facções? Nas áreas de milícia? Porque os líderes de milícia, diferente dos chefes de morro que constroem, e as investigações mostram isso, eles constroem as suas mansões dentro das próprias comunidades. Existem outros, principalmente os milicianos, que moram em condomínios de luxo, que moram em alguns dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. A investigação vai para lá também, né, governador? Também vai focar ali, né? É isso que o povo tem que perguntar, por que gato escaldado tem medo de água fria. Hoje, quem vai ao Rio de Janeiro buscar algumas informações sobre essa operação e sobre os próximos passos é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem reunião prevista com o governador Cláudio Castro, com o prefeito do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, que, aliás, se elegeu se posicionando contrário a Cláudio Castro e hoje discute uma aliança com o PL, isso antes da Operação do Rio, não sei se isso abalou ou não, mas o PL quer colocar o governador Cláudio Castro nos comícios do prefeito do Rio de Janeiro, mostrando que roda, mas o poder acaba participando sempre com os mesmos grupos. Podem até mudar os nomes das lideranças, mas dificilmente o poder vai para outras mãos. E o ministro Alexandre de Moraes tem essa reunião hoje com as autoridades. Moraes já determinou que Cláudio Castro enviasse informações sobre a ação no âmbito da ADPF das favelas. A DPF das favelas é a forma como está sendo chamada a regra, as medidas para que operações cumpram alguns protocolos segundo determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. O que esperar dessa reunião de hoje? Qual a expectativa para esse encontro e qual o papel do judiciário nesse momento? O jornalismo da Band foi atrás de respostas com o especialista de segurança pública Jaime Fusco e ele explica pra gente o que pode sair desse encontro entre autoridades. Manhã Bandeirantes. Aqui no Manhã Bandeirantes, a gente conta pra você o que diz o especialista em segurança pública Jaime Fusco a respeito desses encontros hoje na capital fluminense. Manhã Você já sabe, estamos no Manhã Bandeirantes, até às 11h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem o Carlos Henrique com o Nossa Área, com o noticiário esportivo. E temos o Jaime ali também conosco, já está na linha, uma entrevista feita pelo jornalismo do Grupo Bandeirantes, em parceria com a Band News TV, e que tira mais um pouquinho das dúvidas com você. O Mário está fazendo o papel dele. 11h17, vamos tentar mais uma vez soltar só do começo. Se não conseguir, a gente vai para o intervalo e segue para os próximos assuntos. Vamos lá. Problema no áudio, vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Manhã Bandeirantes volta com o Giro da Notícia aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. São 11 horas da manhã, 19 minutos. Nath Luquezzi, tem regra nova para quem utiliza o transporte público em Campinas. A você que tem o bilhete único, atenção para essa novidade que a Nath vai te contar. A partir de hoje, então, a emissão de novas vias de cartões da família Bilhete Único tem valor fixo. Uma tarifa vigente atualmente no preço de R$ 6,20. A nova medida definida pela Secretaria de Transportes em conjunto com a INDEC e com o apoio da Transurc busca promover mais equidade, inclusão e facilidade do acesso ao sistema de transporte público coletivo aqui de Campinas. Com isso, a emissão da segunda, terceira e quartas vias dos cartões deixa de ter valores progressivos, que antes era de 2 tarifas, 6 e 8 tarifas, respectivamente. A segunda via do cartão é emitida em caso de extravio, roubo, perda ou danos que impossibilite a utilização. A emissão do primeiro cartão bilhete único continua não sendo cobrado. A taxa pela emissão de uma nova via do cartão também não será cobrada se for constatado algum defeito de fabricação do cartão. A nova via será emitida em até 2 dias úteis depois da solicitação feita pelo usuário. O saldo de créditos monetários que são remanescentes no cartão cancelado é transferido então para essa nova via do cartão. Não será cobrada taxa para emissão de novos cartões, caso ele tenha sido emitido há mais de 5 anos. Existem alguns tipos, de bilhetes únicos, como comum, vale transporte, escolar, gratuito idoso, especial e universitário aqui em Campinas. O bilhete único é pessoal e intransferível. Isso significa que ele não deve ser emprestado para terceiros, por exemplo. Para mais dúvidas, você pode entrar no site da Transurc, que é transurc.com.br. 11h21, recado para você e quem trabalha em ONGs, as organizações sem fins lucrativos, se preocupa em mostrar tudo o que faz com os recursos que chegam. O Fábio vive exatamente isso na Caminho de Damasco. O Fábio é gestor da fundação e conta que, além da preocupação de usar bem o dinheiro que recebe, ele também precisa ser transparente na prestação de contas. Isso só era uma preocupação até o momento em que a Inovar ASC apresentou ao Fábio e a Caminho de Damasco as soluções do WK Radar. Hoje, o Fábio tem relatórios financeiros organizados e a tranquilidade de mostrar tudo com transparência para a fundação, para os parceiros, para a comunidade e para o governo. Se você também vive essa responsabilidade no terceiro setor, chegou a hora de parar de perder tempo com planilhas e ter mais tempo para impactar vidas. Acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Além de acessar wk.com.br, você aqui da região de Campinas pode também procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar para o número que eu vou te passar. O DDD é 19, o número é 3291-9650. 3291-9650. WK Radar. É a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11h23, o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa desta edição do Manhã Bandeirantes e a sua opinião também é parte da nossa programação. Um ótimo dia aí, ao dia. Maravilha da Band. Eu espero que essa visita do Moraes ao Rio de Janeiro jogue um pouco de luz aí aos fatos do que aconteceu, das mortes ali, da operação do governador, e principalmente aí que traga à tona se realmente aí tudo isso que aconteceu não teve apenas assim a finalidade aí de criar fatos políticos, tendo em vista aí que o presidente Lula tinha dado aquela declaração recentemente, infeliz, a respeito ali do traficante, e logo em seguida acontece aí toda essa operação. Parece muita coincidência, ao meu ver, Então
Então espero assim que os políticos brasileiros não chegaram aí nesse nível de falta de escrúpulos a ponto aí de jogar com vidas da população para criar fatos políticos e ter um capital político com isso, né? Então faço votos aí que essa visita do Moraes aí jogue um pouco de luz aí, né, a tudo que aconteceu e deixe a população ainda mais consciente, né, do caráter aí, muitas vezes aí, capcioso aí dos políticos brasileiros. Um abraço para vocês, é o Erivelton. Perfeito comentário do Erivelto. E tem muita cara de movimento político junto a ações como essa que mexem com vidas. Vidas dos policiais, vida de moradores inocentes, vidas de criminosos que precisam ser presos e estar ao rigor da lei. Durante um confronto, alguém empunhando um fuzil na direção de um policial, você não responde com flores. Mas esse policial precisava estar nesse confronto ou tudo isso foi montado porque algum político queria que a imagem de alguém que combate o crime organizado fosse realmente colocada em evidência? Respostas a gente só vai ter com o tempo. 11h25 tem mais mensagem de áudio. Nosso ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Só uma perguntinha bem inocente. O presidente Lula, ele vivia querendo comer o fígado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Certo. O Lula, esse aí era o responsável pelo juro alto, ele é o âncora que não queria deixar a economia do Brasil deslanchar. Fez que fez, colocou o Gabriel Galípolo no lugar. Por que as taxas de juros não baixaram? Por que ele agora não quer demitir? Por que ele não tenta demitir o Gabriel, o Galípolo? Ele agora deixou de ser o vilão? Você vê como o elemento lá, ele não entende nada de... Bom, aliás, ele não entende nada de nada, né? Só que ele se mete a querer entender de economia. Tem gente que vibra quando vê ele fazendo discurso na ONU, acha que ele que escreve aquilo ali. Aquilo ali é algum embaixador, algum assessor que escreve, ele só lê. Os discursos do Lula, o Lula verdadeiro é aquele que pega o microfone e só fala abobrinha. Se bem que não falou abobrinha quando ele disse que o usuário também é culpado, porque vocês não vivem falando aí que enquanto tiver gente para comprar celular roubado e peça de carro roubado, não vai diminuir o comércio, que quem compra celular e quem compra peça de carro também é responsável, também é vítima. Então o que o Lula falou, se a gente for comparar, não é tão besteira assim. Um grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves, nosso ouvinte nesta manhã de segunda-feira. Mensagem também que chega aqui com a participação do André, final do telefone 7954. Engraçado, a direita só vota contra o país, contra o pobre, e a direita só quer anistia, quer a lei da blindagem e tumultuar o Congresso. Eles são contra a PEC da segurança pública, é contra taxar impostos para bilionários ou contra taxar as fintechs. E no fim, a culpa acaba sendo do presidente Lula. É a mensagem aqui do André. Quem mais conosco também nesta edição do Manhã Bandeirantes? A participação do Adriano Vermelho. Queria mudar um pouco o assunto. A semana que passou foi pesada demais. Seria bom que ela se apagasse da nossa história. Mas como eu sei que isso é impossível, sigamos fazendo a nossa parte, resolvendo nossas questões, enfrentando nossos monstros e mantendo sempre a fé e a esperança de que dias melhores virão. E eles hão de vir, escreve o Adriano. Força para todos, dispostos ou não a enfrentar esse mundo tão imperfeito quanto lindo. Boa semana, amigos, e continuem um bom trabalho. Vocês são muito importantes para nós. Vocês aqui são importantes para nós aqui no Manhã Bandeirantes. Agradecendo ainda ao Edivalmir Massa, agradecendo a mensagem do Marco Bedin, torcedor pontepretano, feliz da vida ainda com o título da Macaca. Agradecendo quem mais participando conosco também desta edição. Final telefone 4866, não se identificou, mas está acompanhando a nossa programação. E 1h30 da tarde, eu tenho certeza, estará na tela da Band para ver Nath Luquezzi em mais uma edição do Band Mulher. Abrindo a semana hoje com quais assuntos, Nath? Nós vamos falar sobre tendências de moda para 2026 e as cores que a gente tem que usar na virada para atrair algumas coisas. Eu vou usar todas, já vai que a gente atrai tudo de uma vez. Vamos falar de poliesporte também. A gente conhece muito o polidense, mas muitos homens têm entrado nessa categoria e têm conquistado aí prêmios tanto no Brasil quanto no mundo. É aquele cano que fica pendurado, Exatamente. Que antes só ficava em boate, mas agora faz parte de exercícios de academia. Exatamente, hoje é um esporte. A gente
gente vai trazer isso no Band Mulher a partir da 1h30 da tarde. E, claro, eu atualizo vocês de todos os babados que rolaram no finalzão de semana. Eu só falei isso que ficava em boate porque eu ouvi dizer e vi em filme, tá? Ah, tá bom. Deixando isso muito claro, só porque eu vi em filme e conheço só dessa parte artística. Ufa. Nath Luquezzi, que tem a companhia de Lari Lopes no Band Mulher. Qual o horário? 1h30 da tarde. Imperdível, então, a edição de hoje. Amanhã, Nath Luquezzi de volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Uma boa segunda-feira e até lá. Boa semana, até. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, primeiro uma edição regional com Carlos Henrique, depois, a partir de meio-dia, edição nacional com Elia Júnior. Excelente segunda-feira e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também